Olá pessoal, estamos aqui nesse domingo 18 de novembro, começando a nova lição, né? A lição que vem com o título A Igreja a Serviço da Humanidade. Nosso verso para memorizar é 1 Timóteo 3, 14 e 15, que diz: Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A lição começa com um pensamento-chave super interessante, super forte, poderosíssimo. E para quem está fora do convívio da igreja, olha só o que Ellen White escreve. A igreja é o único objeto na terra em que Cristo concede sua suprema consideração. Ou seja, o Senhor Jesus está fixando todas as suas considerações, todos os seus anseios, todos os seus desejos sobre a igreja. A igreja não é uma opção, é um componente fundamental no plano da salvação. Ou seja, a salvação veio através do sacrifício de Cristo, mas a igreja te conduz, te mostra o caminho que deve ser seguido como treinamento para que você chegue até os céus. A igreja é o meio pelo qual os pecadores são colocados em contato com a oferta divina da salvação. Olha, muitas vezes nós já ouvimos falar por aí as pessoas dizerem: a religião é a invenção do homem, a igreja é a invenção do homem. Não, a lição dessa semana veio justamente para dizer o contrário, que a igreja é uma invenção totalmente divina, nasceu no coração de Deus, é uma ideia de Deus, para que nós passemos a ter um relacionamento salvífico com Ele, um relacionamento de comunhão com o nosso Senhor Jesus. É isso aí. Nessa lição de domingo, 18 de novembro, temos por título 2 é melhor que 1. Aqui vem trazendo a experiência de uma dinâmica feita em grupos, onde as pessoas, a dupla, sentavam uma de costas para a outra e tentavam levantar-se sem usar as mãos, usando apenas os pés. E eles tinham uma dificuldade muito grande, mas a partir do momento que entrava uma terceira pessoa, uma quarta e por aí vai, isso facilitava. Então essa dinâmica traz assim, a sua lição, a questão da necessidade da união para que a pessoa se levante. Ou seja, se uma pessoa cair, é de fundamental importância, é crucial que tenha uma pessoa para estender a mão, para lhe ajudar. Independente do motivo que ela caiu, que uma pessoa possa estar estendendo a mão para ajudar aquela pessoa a se levantar. Até porque uma pessoa sozinha que se machuca é bem mais difícil de se levantar. E o próprio Deus valoriza muito essa questão da unidade, da união. Ao analisarmos a Trindade, Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, são três pessoas em uma só, ou seja, elas unem-se em busca de um objetivo, em prol de algo. Então, eles próprios refletem essa questão da necessidade da união. E nós somos a imagem de Cristo. Nós temos que estar refletindo essa questão da união com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas da igreja, principalmente na questão de nos unirmos para levar o Evangelho, para pregar. O próprio Cristo, ele orou para que enquanto ele estava aqui na terra, a comunhão que ele tinha com Deus, que nós também tivéssemos. Porque ele tinha uma comunhão muito forte, mesmo estando aqui como humano, ele mantinha essa união. E foi isso que fez com que ele vencesse. Então nós também necessitamos ter essa união de estar com Cristo, né, para que nós possamos estar vencendo. E também a união com nossos irmãos, para poder levar a mensagem e tal. E o próprio Salomão, como eu vou ler aqui para vocês, porque ele falou em Eclesiastes 4, de 7 a 12, mas eu vou ler apenas o 7 aqui e alguns outros, que diz assim, ó: Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sem trabalho. Aí o 9 diz: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntos podem ganhar muito mais. O 10, se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar, e por aí vai até o 12. O próprio Salomão, ele intensificou essa questão da necessidade e da importância da união. Nós temos que ressaltar uma coisa: é muito importante as pessoas estarem unidas, estarem ligadas em todos os sentidos, mas tem a questão da intimidade e da privacidade, que é algo fundamental para cada pessoa. Cada um precisa viver a sua privacidade, viver a sua intimidade, não se confundindo com a solidão, porque muitas pessoas se afastam de tudo, vivem na solidão e acham que é isso que Deus quer. Não é isso. Deus quer que nós vivamos unidos. Então durante essa semana nós estaremos estudando um pouco mais da questão da união com os irmãos, da união com Cristo. E a partir do momento que nós estaremos unidos aos nossos irmãos, fazendo
ajudando, nós estaremos refletindo assim o Cristo que nós pregamos, o Cristo que nós vivemos. Então, essa será uma semana onde nós aprenderemos um pouco mais sobre a questão da humanidade, da necessidade da igreja estar ajudando e se envolvendo com toda a sociedade. Verdade. A lição de adultos, ela traz a natureza da igreja, parte 1. E ela está voltada para a palavra-chave que a Bíblia usa para definir igreja. A palavra que a Bíblia usa para definir igreja, no seu original, é a palavra eclésia, que significa chamados ou convocados. Ou seja, a igreja é um local onde tem pessoas convocadas e chamadas por Deus. E depois ela vai adiante, seguindo ali, voltando um pouquinho no Antigo Testamento, fala que quando a congregação está reunida diante do Senhor, quando há pessoas reunidas diante do Senhor, congregando, isso é chamado de eclésia, ou seja, aí sim é que se caracteriza como igreja. No Novo Testamento também, ele descreve um grupo de fiéis em todo o mundo. Até mesmo na ordem de Jesus ele disse: ide, pregar o evangelho e alcance até os confins da terra. E nós, continuando essas definições, a palavra eclésia realmente significa congregação. Ou seja, a igreja em seu sentido próprio, único, não quer dizer 4 paredes em que as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Não, quer dizer uma reunião de pessoas para que elas estejam falando com Deus ali. Paulo usa essa palavra para descrever como seria a igreja em 3 períodos. O período em que a igreja era caracterizada em casas de pessoas, o período em que toda a comunidade representava a igreja, e isso é muito interessante, e depois o período em que a igreja seria todo mundo. Ou seja, o último pensamento aí da sua lição está dizendo: a eclésia descreve qualquer grupo de pessoas reunidas que compartilham de um relacionamento de salvação com Cristo. Isso significa que as congregações não são apenas uma parte de toda a igreja, mas cada unidade representa o todo. E eu tenho que falar isso para você se lembrar. Lembra da lição da semana passada que foi sobre as armaduras? Foi uma lição muito individual, falou realmente a sua batalha, a guerra que você trava. Agora a lição dessa semana diz assim: olha, vocês travam batalhas individuais, mas vocês estão unidos em um único propósito para que vocês vençam juntos. É isso que a lição dessa semana vem trazendo para nós, em contraste com a lição da semana passada. Mas ao mesmo tempo, como o Carlos falou, ela não esquece. Cada unidade representa o todo. Ou seja, eu represento a igreja do mundo, o Carlos representa a igreja do mundo, você representa a igreja. Então, as vitórias individuais fortalecerão todo o grupo e serão vitórias coletivas. É isso aí, pessoal. Até amanhã.